Opa, fala Devs. A gente vai ver um pouquinho sobre como iniciar na programação. A gente tem várias séries aqui no canal e vários conteúdos onde a gente fala um pouco sobre dicas para quem está começando, mas a gente nunca de fato falou quais são os primeiros passos para quem quer começar nessa área. E hoje a gente vai ver. Mas antes disso, antes de começar o vídeo, já deem um like, comentem nos comentários algum conteúdo que vocês querem que a gente traga aqui no canal. Se inscrevam, ativem o sininho e bora pro vídeo pra gente não enrolar muito. Para iniciar, qual é a primeira coisa que eu tenho que ter para começar a programar? Eu tenho que ter um editor de texto ou um editor de código. E o que seria isso? Com essa ferramenta que a gente vai editar um arquivo, por exemplo, um arquivo .js ou .html, .css, para conseguir executar ele e de fato conseguir rodar e passar essas instruções que a gente quer para nossa máquina poder executar. Então, o que eu vou indicar para vocês, que é o que a gente usa aqui no canal, é o Visual Studio Code. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Vou abrir aqui o navegador. Esperar aqui carregar. A gente vai vir na página do Visual Studio Code. Essa é uma ferramenta muito boa que tem várias extensões que a gente pode estar usando para facilitar. Tem vários atalhos que facilitam muito no desenvolvimento. Então, é uma ferramenta maravilhosa para estar se codando. Então, aqui vocês podem só instalar. Tem diversas opções aqui para Mac, Windows e Linux. Eu, no meu caso, já tenho aqui instalado, então eu não vou chegar a instalar. Quando você instalar, abrindo ele, aqui vocês podem ver que vai abrir um arquivinho pedindo para a gente selecionar uma linguagem. Não se importem muito com isso. Agora, para a gente abrir de fato um projeto, a gente pode, por exemplo, vir aqui na nossa área de trabalho, criar uma nova pastinha, por exemplo, primeiro projeto. A gente tem aqui o nosso primeiro projeto criado. E a gente pode vir aqui Open Folder, ou pode vir aqui em File e Open Folder também. Vou abrir aqui o arquivo. Vamos vir aqui em Desktop, primeiro projeto. Vou dar um OK. A gente já vai ter aberto aqui o nosso projeto. Claro que aqui a gente não tem nenhuma linguagem, não tem nada. Aqui ele só vai pedir para eu autorizar a questão de autores do arquivo, coisa assim. Aqui é só dar yes, caso apareça. Provavelmente não vai aparecer se você não estiver em Linux. E a primeira coisa que a gente vai ver é a nossa primeira ferramenta para programar, que vai ser o HTML. Essa é basicamente uma estrutura que a gente vai criar na nossa página web para a gente conseguir exibir coisas para o usuário. Por exemplo, para a gente exibir um título, fazer um cabeçalho, onde vai estar toda a estrutura da nossa página. Isso sem nenhuma estilização, ou seja, a gente não vai estar mudando a cor da nossa página no HTML, a gente não vai estar botando margem e coisa do tipo. Então, a gente vai vir aqui e abrir uma pastinha. A gente vai vir nesse íconezinho aqui de criar um arquivo. A gente vai vir aqui criar index.html. E o que é essa estrutura de nome que eu criei? Index é o nome do arquivo, que nem a gente pode ter em qualquer arquivo que a gente tem dentro da nossa máquina, e esse .html é a extensão dele. Ou seja, a gente está dizendo que esse arquivo é um arquivo HTML. Por exemplo, a gente pode ter um arquivo de vídeo que é .mp4, ou seja, é a extensão que vai estar dizendo qual conteúdo, qual tipo de conteúdo que vai ter naquele arquivo. E por que eu criei com o nomezinho de index? Index normalmente é a raiz do nosso projeto, ou seja, vai ser o arquivo que vai estar sendo executado no início da nossa aplicação, que a partir dele vai estar abrindo todos os que a gente quer executar. Então, por padrão, a gente usa sempre o arquivo raiz com o nome de index. Então, no HTML, a gente tem que ter uma estrutura para ele conseguir abrir na nossa página. Eu vou aumentar aqui a tela aqui do Visual Studio Code, vou dar um zoom. E a primeira coisa que a gente tem que passar é o exclamação doc type HTML. E vocês podem ver que eu criei uma tag. E o que é uma tag? É basicamente um conteúdo de texto dentre dessas setinhas. Uma setinha aberta e outra fechando a tag. Aqui a gente tem uma tag simples. E o que ela está dizendo? Fiquem tranquilos que não é necessário decorar nada aqui que eu estou passando. Isso tudo é mais para realmente entender o que está acontecendo. Aqui, esse doctype vai estar dizendo que o nosso arquivo, na hora que ele for lido, ele é do tipo HTML. E agora a gente vai abrir outra tagzinha que é, de fato, onde vai estar o conteúdo do nosso HTML. Então, vocês podem ver que o VS Code ele já completou. A partir do momento que eu escrevi HTML e dei Enter, ele já criou e fechou a tag, o que facilita muito. E aqui as tags elas são criadas com esse nome e o fechamento delas é com essa barra inversa e depois o nome da tag. Então, agora já tendo criado essa estrutura básica, a gente já pode até abrir o nosso arquivo. Eu vou vir aqui em Files, vou abrir aqui no meu desktop o primeiro projeto que eu criei. Vou dar duplo clique no meu arquivinho index.html e a gente vai poder ver no nosso navegador que foi criado. Aqui, pronto, a gente já tem o nosso projetinho aberto. Claro que aqui a gente está com uma página em branco porque não tem nada de fato aqui programado e não tem nada que a gente pediu para exibir na tela. Agora, voltando para o projeto, antes disso, a gente pode ver que na nossa página a gente tem alguns tipos de espaços que a gente tem dentro da nossa estrutura, que é o corpo da nossa aplicação, que ou seja, toda essa página em branco.
E na web a gente tem o header, que vai ser esse cabeçalho onde a gente vê essa abazinha aqui em cima dentro do nosso navegador. Então, a gente tem que ter essa estrutura também no nosso HTML. Então, a gente vai vir aqui e criar um head. A gente vai criar um cabeçalho, vai ser essa partezinha aqui em cima do nosso navegador. A gente pode vir aqui, por exemplo, colocar um dentro dessa tag head. Eu tô vendo aqui, eu vou estar escrevendo dentro. Outra tagzinha com o nome de title, que vai ser o título da nossa página. Eu vou colocar aqui, por exemplo, primeira aplicação. Estou salvando aqui. A gente já pode voltar para nossa página e recarregar ela. A gente já vê aqui no nosso título, aqui em cima vai estar dizendo primeira aplicação, ou seja, é o mesmo conteúdo que eu coloquei dentro da tag de título. Agora, a gente quer colocar algum conteúdo na nossa página, a gente não vai querer mostrar só uma página em branco. Então, a gente vai abrir uma tagzinha aqui, chamada body. E vai ser nela que vai ter todo o conteúdo que a gente quer dentro do nosso site. Vai ter o cabeçalho, vai ter o conteúdo de fato, enfim, vai ter tudo que vai ter dentro da nossa página. Agora, criando, se eu até recarregar, ele não vai mudar nada, porque a gente não tem nada dentro do nosso body. Porque, por padrão, ele já vem vazio. E qual é a primeira tag que a gente vai aprender aqui dentro do HTML? É o H1. E o que é esse H1? Sempre lembrem desse valor H, ele vai estar se referenciando a heading, ou seja, cabeçalho. A gente vai estar basicamente colocando um título dentro da nossa página. E por que o 1 depois desse H? Ele é basicamente que vai estar dizendo que vai ser o maior título possível. Por exemplo, se eu colocar H2, vai ser um header um pouquinho menor, porque vai ser o segundo título da minha página. Então, vamos primeiro visualizar aqui o H1, vou dar um Enter, e eu vou colocar um valor dentro desse H1, dessas duas tags aqui. Botando entre elas, eu posso colocar, por exemplo, título 1. Voltando para a página e recarregando, a gente pode ver que a gente já tem o nosso título aqui dentro da nossa página. E sempre lembre de recarregar, porque o nosso arquivo ele não vai estar sendo executado dinamicamente. Então, cada vez que a gente alterar alguma coisa, a gente tem que vir aqui e recarregar a página. E lembra que eu falei que tem esse número 1 aqui do lado? E se eu colocar 2? Eu vindo aqui e criando uma tag, mas só que agora com H2, ele vai criar um segundo título dentro da minha página. Então, ele vai estar diminuindo um pouco, porque títulos não vão ter o mesmo tamanho. Então, se a gente voltar aqui na página e recarregar, a gente vai ver que o título está um pouquinho menor. E o HTML, ele permite a gente ir apenas até o H6, que é o título 6. Se eu vim aqui e vim colocar no H3, título 3, colocar H4 e fazer isso até o H6, vou colocar aqui H5, título 5 e o H6, título 6. Se eu vim aqui salvar, eu tentar colocar até um H7 aqui embaixo, eu vim colocar, até ele nem dá sugestão no VS Code, então vou ter que criar aqui na mão. Pronto, vocês podem ver, ele até renderizou um texto aqui pra gente, mas só que ele não de fato é um título, ele é um texto diretamente. E vocês podem ver que cada heading que eu criei até o 6, ele foi diminuindo o cabeçalho. E claro que a gente consegue alterar o tamanho, tudo que a gente quer dentro dos nossos textos e títulos, mas isso vai ser feito lá no CSS e não no HTML. E agora explicando essa parte de texto, ao invés de a gente usar um H7 para querer criar um texto dentro da nossa página, a gente pode colocar um P. E ele que vai estar referenciando a textos dentro da nossa aplicação. Se eu vim aqui, por exemplo, dar um Ctrl C, deixa eu até colocar dentro aqui da tag. Se eu colocar vários conteúdos, SD, e recarregar minha página, ele vai estar aqui todo o texto que eu coloquei. E vocês podem ver também, que mesmo que se eu dei espaço, vocês podem ver que eu coloquei esses dois ASD, um embaixo do outro. Mas por que lá na minha página eles estão um do lado do outro? É porque o P ele sempre vai jogando os componentes um do lado do outro. Ele não vai criar um bloco para separar isso. Mas e digamos que eu quero quebrar essa linha. Como que eu posso fazer isso? A gente usa outra tagzinha que tem no HTML, que é o BR. A gente só coloca ele aqui e recarrega a página. A gente pode ver que ele já quebrou a linha e colocou ali embaixo. E claro que isso tudo a gente pode fazer no CSS, que é o mais indicado, mas também dá para usar essa tag em casos mais específicos. E assim a gente vai continuando nossos estudos de HTML. Vão ter diversas tags, por exemplo. Digamos que eu quero transformar esse texto aqui em negrito. Eu posso vir aqui, copiar esse texto e colocar um B em volta desse texto que eu quero colocar em negrito. Então, se eu vir aqui recarregar a página, a gente já tem o primeiro conteúdo ali que eu passei em negrito. Aí digamos que eu quero colocar ele em itálico. Basta eu colocar um I ao invés do B na tag. E recarregando, a gente já tem o texto em itálico. E assim por diante, a gente tem diversos conteúdos no HTML para fazer tudo isso. Porque basicamente ele vai criar a estrutura da nossa página, o esqueleto dela de fato.
A gente vai ter funções para criar tabelas e assim por diante. Agora, a gente vai ver como que a gente pode estilizar a nossa página. Como que a gente vai deixar essa estrutura que a gente acabou de criar um pouco mais bonita ou tentar deixar mais bonita. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem duas maneiras de começar fazendo isso. Criando um arquivo separado do CSS ou fazendo direto aqui no HTML. O indicado é fazer em arquivo separado, mas pela didática eu vou fazer agora direto no HTML. Então, como que eu faço isso? Começando aqui no head da minha aplicação, eu posso vir aqui dentro e colocar uma tag chamada style. E dentro dessa tag style eu posso colocar qualquer código CSS. E como que funciona o código CSS? Ele basicamente a gente vai representar ele com uma chave, com um valor no caso, com um valor, por exemplo, digamos que eu quero estilizar este H1. Eu vou colocar a tag H1 e depois dentro de chaves, dentro de duas chaves, eu vou colocar tudo que eu quero estilizar nesse H1. Como, por exemplo, aqui dentro do CSS a gente vai ter diversos conteúdos. Podem ver aqui que tem diversas tags de estilização. Mas digamos que eu quero mudar a cor desse H1. Eu posso colocar, por exemplo, color. E depois de 2 pontos, eu posso colocar o valor que eu quero de cor. E aqui dentro eu posso colocar de diversas maneiras. Com padrão RGBA, com padrão hash, ou simplesmente o nome da cor. Estou colocando, por exemplo, red. E terminando a linha com o ponto e vírgula, para entender que ali terminou aquela estilização. E agora, eu salvando, eu posso abrir o meu navegador e recarregar. A gente já vai ter o nosso primeiro título já estilizado. Vocês lembram que eu tinha comentado que o certo mesmo é fazer isso em um arquivo separado. Mas como que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui na estrutura do meu projeto, criar um arquivinho. Eu vou chamar ele de style.css, que basicamente vai ser a estilização da minha aplicação. E eu posso até tirar esse conteúdo aqui que eu tenho dentro da tag style. E eu vou criar um link, eu vou criar uma referência para aquele arquivo que eu acabei de criar. Então, eu vou criar aqui um link. E vocês podem ver que o próprio VS Code ele já cria para a gente diversas opções que a gente pode já deixar pronto. Ele já escreve para a gente. Isso porque esse é algo que a gente nunca vai ter que decorar. A gente sempre vai colocar só na nossa aplicação. Então, o VS Code já facilita isso muito para a gente. Então, a gente vai selecionar aqui o link 2.css, clicar. E ele já vai criar para a gente essa estruturazinha aqui. E o que é isso? Esse link ele vai estar dando um rel, ou seja, ele vai estar dizendo qual vai ser o tipo do arquivo que a gente vai estar referenciando, que no nosso caso é style sheet, que vai ser um arquivo de estilização, e depois um href, ou seja, aonde é que está esse arquivo? Qual é esse arquivo de fato que eu quero colocar dentro da minha página HTML? E aqui vai ter o style.css. Agora eu salvando, se eu recarregar minha página, ainda não vai acontecer nada. O que mudou? A minha estilização saiu, porque eu tirei aquela tag style. Mas agora no meu CSS eu posso vir aqui e colocar o H1 e fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes, colocando a cor vermelha dentro do meu título 1. Voltando para minha página, se eu recarregar, a gente já pode ver que o nosso título 1 já está estilizado como vermelho. E assim a gente tem diversas estilizações que dá para fazer dentro do CSS. Realmente no CSS dá para fazer muita coisa aqui dentro. Por exemplo, eu posso colocar aqui um background traço color, posso colocar um blue, vou deixar um fundo azul dentro da minha imagem, dentro do meu texto. Eu posso vir aqui, a gente já pode ver que ele vai deixar o fundo já azul aqui pra gente. Agora, você já tem o básico para dizer que você é programador. Agora, só com isso, você já pode dizer que você já fez a sua primeira página, já pode postar no LinkedIn que você já fez, já teve sua primeira experiência como programador. Não experiência de fato trabalhando, mas experiência começando a codar seus primeiros códigos simples na área. Agora, eu vou mostrar para vocês algo essencial, que é versionamento de código. Eu já vou mostrar para vocês como vocês podem salvar esses projetinhos que vocês vão estar fazendo dentro de um lugar e poder ir atualizando esses projetos. E o que é esse versionamento de código? Vai ser basicamente, ao invés de a gente criar projetinho versão 1, projetinho versão 2, a gente vai sempre atualizando o projeto que vai estar salvo na nuvem, que vai estar salvo em um lugar específico. E a ferramenta que a gente utiliza para isso é o Git. Eu vou entrar aqui no navegador, vamos entrar aqui. A única coisa que vai ser necessário para fazer isso é essa ferramenta Git, que é basicamente instalar na máquina, é bem simples. Se for no Windows, é basicamente next. Se for no Linux, é só executar, é bem tranquilo realmente de utilizar. E essa é a ferramenta básica que a gente precisa. Agora a gente precisa de um servidor para colocar esse código de fato que a gente fez. E a gente vai utilizar, nesse caso aqui, o GitHub, que é lá onde a gente vai hospedar os nossos códigos. Aqui eu já estou logado, mas é bem simples, é criar uma conta bem simples aqui no GitHub e a gente vai colocar aquele projetinho que a gente fez aqui dentro.
E como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui nessa aba de repositories, que basicamente vai ser onde que você quer colocar. A gente vai criar uma, como se fosse uma pastinha para colocar o nosso projeto. A gente vai vir aqui repositories, vai colocar em new. A gente pode ver que a gente pode selecionar um template, isso eu não preciso se preocupar. O criador vai estar aqui a conta de vocês. O nome do repositório eu posso colocar primeiro projeto, por exemplo. Aqui pode colocar uma descrição, caso queira. A gente vai dizer se o repositório é público ou privado. Aqui no meu caso vai ser público. Essas três opções aqui, a gente já tem vários vídeos no canal falando sobre Readme, falando sobre Git Ignore. E aqui a gente pode criar o nosso repositório. Dando Create aqui. Ele já traz aqui pra gente uma telinha com algumas opções e alguns comandos básicos que a gente vai fazer para colocar o nosso código aqui dentro. E para executar esses comandos, a gente tem que já ter instalado o Git dentro da nossa máquina. Com o Git já instalado, para você verificar se o Git realmente está instalado, vocês podem vir aqui no VS Code, vir aqui nessa abinha de terminal e criar um novo terminal. Vamos esperar que ele abrir. E dando um git --version, se ele trouxer a versão do seu Git, ele está instalado corretamente. Se não, tenta refazer o instalamento, tenta excluir, instalar de novo, e é bem tranquilo de fazer. Agora, com o Git já instalado, a gente tem alguns comandos que a gente tem que executar para mandar esse código que a gente fez lá para o GitHub. Primeiro, a gente tem que adicionar os projetos que a gente quer colocar dentro de um pacote. E o que isso quer dizer? Digamos que eu tenho, em cima da minha mesa, eu tenho 3 produtos. Eu tenho uma caixa de leite, um vinagre e um óleo. Eu quero só levar para minha casa o leite e o vinagre. Então, eu vou pegar os dois e colocar dentro de uma sacola. A primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher qual a gente quer. Então, a gente vai dar um git add, ou seja, a gente vai adicionar os conteúdos que a gente quer mandar. Por exemplo, eu vou colocar aqui o index.html. Esse aqui vai ser, por exemplo, o leite. Eu selecionei o leite e é esse aqui que eu quero adicionar. Mas antes disso, antes da gente adicionar, a gente tem que iniciar esse projeto com Git para a gente... eu quero mandar esse projeto lá para o GitHub. Então, eu inicio. Agora, vocês podem ver que ele já foi criado. Vou até dar um clear no terminal. E vou dar agora o git add que eu comentei. Eu vou selecionar o leite, por exemplo, que eu quero mandar. Selecionei. Agora eu já selecionei um item que eu quero. Agora eu vou selecionar styles.css. style.css. Agora eu selecionei o vinagre que eu quero colocar, colocar dentro de uma sacola para mandar lá para o GitHub. Ou eu posso dar um git add ponto, que ele vai selecionar tudo que eu tenho dentro da minha pasta para eu mandar para esse pacote. Então eu vou dar um git add ponto. Eu já tenho tudo agora. Eu já tenho todos os itens selecionados que eu quero mandar. Agora eu vou criar o pacote e eu vou dar um nome para ele. Por exemplo, eu vou pegar esse leite e esse vinagre e colocar dentro de uma sacola. E essa sacola vai ter o nome Produtos para Casa. Então eu vou vir aqui dar um git commit. Ou seja, esse vai ser o pacote que eu quero. Esse vai ser a sacola onde eu vou mandar esses produtos. Eu vou dar um "-m" para colocar uma mensagem, um nome de o que eu vou estar mandando, que eu vou estar colocando nessa sacola. Por exemplo, eu vou colocar primeiro projeto. Na verdade, eu não vou colocar nem primeiro projeto, eu vou colocar o nome de primeiros arquivos de programação. Ou seja, nessa sacola vai ter os primeiros arquivos que eu criei na programação. Então, eu dou um Enter. Ele já selecionou os 2 arquivos e já criou a nossa sacola. Agora, a gente vai ter que referenciar aonde que eu quero mandar essa sacola de produtos, que é o nosso repositório que a gente acabou de criar. Então, vindo aqui no navegador, ele já mostra aqui pra gente que a gente pode criar uma branch. Isso aqui não se precisa se preocupar, que isso aqui é um conceito um pouquinho mais avançado. Agora, a gente vai vir aqui dar um git, a gente vai copiar esse comando que ele já cria pra gente. A gente vai dar um git remote add origin, isso aqui pode só copiar. Que a gente vai estar só referenciando a origem do nosso projeto. Ou seja, o local, por exemplo, eu vou estar referenciando que esse projeto vai estar no mundo. E eu vou adicionar aonde que eu quero enviar. Que é esse link, que é esse repositório que a gente criou. Então, a gente só vai copiar esse comando, não precisa nem se preocupar. Só copie e cole aqui no terminal. Opa. Git remote add origin e o link do nosso repositório. Dando Enter, pronto. Agora eu já selecionei aonde que eu quero mandar essa sacola. Agora, como que eu vou mandar para lá, de fato? Eu vou dar um git push, ou seja, eu vou empurrar essa sacola lá para dentro de onde eu quero. Origin, que é padrão, a gente sempre tem que colocar. E master, que é aonde que a gente está o nosso projeto. Isso, questão de branch, é um conceito um pouquinho mais avançado e não se preocupe com isso. Então, basicamente, a gente pode só colocar isso aqui, dando um Enter. Ele já vai carregar e a gente já mandou o nosso primeiro código para o GitHub.
Já podem recarregar aqui a página. E os dois arquivos que a gente criou já estão aqui dentro. E agora a gente tem um commit. Que o que é um commit? É esse primeiro pacote que eu enviei lá para o nosso GitHub. E eu posso criar outro commit, por exemplo. Digamos que eu vim aqui no meu projeto. Eu não gostei desse título 1 aqui que eu criei. Eu vou colocar título modificado. Agora, eu salvando, como eu fiz uma alteração, eu tenho que adicionar de novo esse produto no meu pacote. Eu vou dar um git add ponto. Já adicionei. Agora eu posso dar de novo um commit. Eu vou colocar em outro pacote diferente. A gente não pode colocar num pacote que já foi criado. Agora eu vou colocar dentro do nome do pacote. Alteração título 1. Pronto, já adicionei nesse pacote. Agora eu vou enviar para o GitHub de fato. Agora eu mando de novo esse conteúdo. Git push origin master. Dando um enter. Ele já vai mandar recarregando a página. Eu posso ver que agora eu tenho dois commits. Ou seja, eu tenho dois pacotes que eu enviei lá para o meu projeto. Eu vindo aqui no meu index.html, vai estar aqui título modificado, que eu acabei de alterar e mandei nesse novo pacote. E agora, digamos que eu formatei minha máquina e eu quero pegar esse projeto, ou eu quero mandar para o meu amigo para ele ver como é que ficou e usar o projeto. A gente pode vir aqui em Code, nesse iconezinho verde, e a gente pode tanto baixar como zip, que é uma opção que não é muito boa, já que a gente sabe trabalhar com Git, a gente usa o Git. A gente vem aqui, copia esse link aqui, clica nesse botãozinho, ele vai copiar para o Ctrl+V nosso. E a gente pode vir aqui, por exemplo, eu vou abrir meu terminal. E eu vou criar aqui no desktop, eu vou entrar aqui no meu desktop no terminal e eu vou dar um git clone. Ou seja, eu vou estar clonando aquele repositório que a gente tem para minha máquina. Eu dou um Ctrl+V no link. Opa, ele até criou outro aqui. Não se preocupe que isso aqui foi da minha máquina. E pronto. Eu tendo o link, eu dou um git clone. Ele já vai clonar no meu desktop o primeiro projeto. Eu vindo aqui na minha área de trabalho, já vai estar aqui o meu novo primeiro projeto que eu acabei de clonar para minha máquina, que eu peguei lá do meu repositório do Git. E assim vocês já podem ter um controle e começar a brincar com o versionamento dos projetos que vocês já fizerem. Ou seja, vocês já podem ter um fluxo básico de programação inicial e já podem, por exemplo, postar isso no LinkedIn para mostrar o que vocês estão aprendendo, que vocês já começaram a aprender versionamento de código. Mas é isso que eu tinha que mostrar para vocês, devs. Eu mostrei aqui nessa aula tudo que eu acho de extremamente importante para alguém que está começando na programação. Espero que eu tenha ajudado vocês. Dê um like no vídeo, ativem o sininho e é isso. Valeu, devs. Falou!